Esse início de trabalho, sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a influência dos pensamentos e sentimentos intuitivos no ser humano. Então, essa influência a gente sabe que ela existe, porque quando a pessoa começa a perceber, ela vê que os pensamentos dela têm forma. E o sentimento tem mais forma ainda, porque a pessoa não precisa de falar nada. Se ela está sentindo algo para um animal que ela tem, aquele animal vem nas suas proximidades. Se ela está sentindo algo por uma pessoa que ela conhece ali, que é mais comum na moradia, aquele que ela está sentindo algo vem para suas proximidades. E é bem importante assim a gente lembrar, porque mesmo aquele adulto está na moradia, aquela criança está no outro ambiente, o que ele sentiu, o que ele pensou, a criança vem e pergunta se ele o chamou. Essa naturalidade assim que nós tínhamos que ter para perceber como nós somos. E nós sabemos assim que nós também temos pensamentos negativos, temos sentimentos negativos. Isso é bem interessante, porque temos sentimentos de desconfiança, de inveja, de cobiça. Tudo isso, aqueles que têm vão ter que colher. Sentimentos de maldades. Então, quando se vê num país em guerra e se dá um nome de muitos inocentes sofrendo por aquela situação, nós tínhamos que lembrarmos assim que a nossa vida não é nessa referência de 80 anos, porque nós sabemos assim que nós temos que colher aquilo que foi plantado nessa época ou numa época anterior. E muitas vezes a colheita vem de muitas outras vidas que nós fomos cultivando. Qual é o procedimento que cada um tem que ter para melhorar-se, para ser diferente? Para que a colheita dele no futuro seja uma colheita boa, uma colheita nobre, uma colheita de saúde, de consideração, como é que ele precisa de ser. Então nós sabemos assim que nós recebemos muitas influências. E é bem importante cada um lembrar assim, porque um dia de manhã a pessoa acorda e ela lembra de algo que já tem muito tempo, de uma informação que ela viu nos meios de comunicação, de uma instrução, de um fato acontecido, que já passou muito tempo e vem de uma localidade longínqua que a pessoa nem tem acesso, mas aquilo ficou na memória da pessoa, ficou dentro da pessoa. Quer dizer assim, que aquilo que foi visto, a pessoa colocou naquilo que estava sendo visto um tipo de sentimento, porque agora ela ficou gravada. Então é bem importante assim, porque muitas pessoas que estão acostumados num relacionamento que tem uma responsabilidade, quando alguma pessoa vai trazer um relato, muitas vezes ele pergunta qual é a importância que ele tem junto a esse relato. E muitas vezes a pessoa não tem nenhuma importância. Então o que acontece? Se propaga algo que a gente não tem nenhuma responsabilidade com aquilo, ficamos presos. Quer dizer assim que nós vamos ter que colher no futuro seguinte aquilo que nós estamos cultivando no presente. Então a pessoa tem que lembrar que para ela colher coisas boas, ela tem que aprender também a isolar-se das coisas que não são boas e que essas coisas que ela não tem responsabilidade. Porque no relacionamento com fios sanguíneos, nós temos uma responsabilidade um tempo. E é bom quando a pessoa tem um saber nesses relacionamentos, porque quando acontece algo, a pessoa fica em paz, porque ela comunicou e a pessoa continuou tendo o comportamento. Então essa coisa boa assim que nós precisaríamos de ter e devemos dar o nome também de uma leveza na nossa caminhada da vida. Quer dizer, não é estar alheio, mas naquilo que é da nossa responsabilidade, nos encontrarmos firmes e definidos. E de lembrar assim que existe a justiça.
A justiça é aquela condição bem importante assim do equilíbrio. Se uma pessoa prontificou em ter um cargo e naquele cargo ela tem uma responsabilidade, essa responsabilidade tem que ser com um equilíbrio. Se ela desequilibrou, ela fica pendendo para aquilo que ela desequilibrou. E é bem importante assim, porque dentro de nós, a nossa vida, ela é superior. Fica bem fácil assim da gente lembrar que dentro de nós temos o fiel. Se a pessoa perde o fiel, ela então fica do lado daquilo que ela pendeu. É grave, porque a pessoa pode arrumar muitas justificativas, não justifica dentro dela. Então ela pode ter palavras bonitas explicando, mas cometeu, degradou-se. Então ela pode fazer o que quiser, mas ela terá que colher a naturalidade na nossa vida diária. Então a pessoa tem que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade. É uma condição física, porque o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita uma elevação dentro de nós, porque quando precisa de uma solução, quer dizer assim, aquilo que está necessitando de uma solução está num nível. Para ter o saber e ter a solução, a pessoa tem que elevar-se, porque o certo seria encontrarmos numa condição de perceptível, de ver antes, que aquilo precisa de ser arrumado antes, para não desencadear. Desencadeou, agora precisa de solução. Para ter a solução, a pessoa precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade e elevar-se para compreender aquilo de uma maneira de cima e trabalhar numa condição de não deixar que aconteça. Isso é bem importante assim. Alguns profissionais fazem isso na vida. Vê antes. No caso de construções de pontes, por exemplo, dificilmente a gente vê um relato de uma ponte que caiu, de um viaduto que caiu. Muito raramente a gente ouve isso. Mas aquela estrutura, aquela base toda foi feita antes. O procedimento para ela ter uma resistência para suportar aquilo para que ela está sendo feita. Isso é bem interessante. Então foi feito antes todo um trabalho. Se é possível fazer um trabalho para ter uma estrutura, para suportar tantas e tantas mil toneladas, então para uma coisa simples da nossa vida diária, nós também tínhamos que ter essa capacidade de ir nos organizando com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, de ir confirmando que nós somos hoje aquilo que nós pensamos antes, que nós sentimos aquilo que nós pensamos. E quando tem um desequilíbrio da pessoa começar a sentir algo que ela não tem uma correspondência e que nem tem uma responsabilidade sobre aquilo, a energia é tão forte que a pessoa começa a ter disfunções no seu corpo. Começa a ocupar-se com o que não é da conta dela. É bem importante, porque quando um veículo está numa rodovia, na determinada velocidade, aquele condutor vê aquilo que está passando vagamente, porque ele não tem tempo para atentar para um detalhe. Ele viu. Então, na sequência das outras vezes que ele vai passando, então ele vai atentando para aquele detalhe. Mas o passageiro pode virar o rosto, pode continuar acompanhando aquilo que está sendo mostrado, mas o condutor não pode. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Se nós queremos caminharmos em direção à luz, nós temos que ir desprendendo todas as coisas que nos acontecem ou que venha para nós, tudo aquilo que está sendo apresentado, nós temos que fazer como aquele condutor na rodovia. Aquilo tem que ter uma determinada importância relativa, porque aquilo passou a ser um marco. Mas esse marco, para ele ficar definido, a pessoa teria que parar o veículo, ou esse marco sendo definido ao longo das vezes que vai passando por ali. Então, na nossa vida de relacionamento é assim. Nós tínhamos que ter essa capacidade de não receber as influências daqueles com quem nós convivemos, na nossa profissão, na nossa moradia, porque as convivências dentro da moradia, de uma maneira geral, é poucos anos. Isso é físico, porque aquele filho tem o horizonte dele, ele tem a perspectiva dele. E nós sabemos assim que aquela moradia é dos nossos pais, que dentro de nós tem essa responsabilidade assim de sairmos da moradia, de cuidar da nossa vida. Então, se a pessoa não amadureceu, não saiu da casa dos pais, aqueles pais ficam incomodados, porque a pessoa não entrou na fase que precisaria de entrar, ela mesma ter a sua moradia. O equilíbrio.
A influência dos pensamentos e dos sentimentos intuitivos na vida do ser humano é verdadeira. E essa influência a pessoa tem que lembrar que ela tem que ser muito cuidadosa com ela mesma para ela poder caminhar no caminho da luz. Porque se a pessoa descuida, é como aquele condutor que parou o veículo. Ele não vai chegar no seu destino. Se a pessoa quer caminhar, então ela tem que lembrar assim, que tudo que vem acontecendo, ela tem que ver como é que ela pode incluir de uma maneira construtiva. Isso é físico. Se ela não tem um saber, então ela tem que desenvolver o saber, ou então ficar numa condição que aquilo que tem acontecido, ela não ser influenciada. Mas normalmente nós temos que ter o saber. E o saber é o auxílio do livro Na Luz da Verdade. Do jeito que uma pessoa constrói coisas que prejudicam os outros com seus pensamentos, com suas cobiças, com seus ciúmes, a maldade, a pessoa também vai colher isso. Do jeito que nós fazemos assim, erradamente, nós temos que procurar agora fazer de uma maneira diferente. Ver o procedimento que temos que ter para ter o amor, para ter a pureza, para ter a nobreza, para sermos sinceros. Então, a honestidade na fala, no jeito de sermos, porque ser honesto com a fala tem uma importância muito grande. A pessoa é poupada. Quando a pessoa fala mentira, ela não é confiável. E a mentira vem da parte negativa e a pessoa tem que colher, porque o ambiente dela vai ficar um ambiente que não apresenta uma honestidade. Então a verdade está sempre relacionada assim com a fala que Jesus trouxe, que a nossa fala não deve passar nem do sim e nem do não. O que passar disso já é do mal. Então essa economia que nós precisamos de ter conosco, da pureza nos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da honestidade com a nossa fala. Quer dizer assim, que a pessoa sendo honesta com ela na fala, então ela também não vai ter muitas coisas para dizer, porque ela não tem conhecimento daquilo que apresenta, então ela também não pode propagar essa coisa boa assim de sermos naturais. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio e vai nos possibilitando assim ter a força, a coragem, a destreza, a honestidade para realizarmos aquilo que precisa de ser realizado. Se uma pessoa quer ter saúde, quer ter paz, a primeira coisa que ela tem que fazer é ver que não tem injustiça. Então as revoluções, as guerras, aqueles que passam por tudo isso, também eles encontravam-se numa condição anterior de descuido e de não terem pensamentos bons, que não é somente numa existência, em várias existências anteriores. A influência dos pensamentos e dos sentimentos intuitivos na vida humana. E é bem importante assim, cada pessoa lembrar que ela tem uma responsabilidade. E é bem importante a pessoa lembrar o jeito que ela é. Então o jeito que nós somos, nós irradiamos. E se a pessoa cultiva pensamentos bons, o jeito que ela passa a ser um jeito bom. Fica agradável aproximar daquela pessoa. Do jeito que uma pessoa tem pensamentos que não são bons, também ela irradia coisas que não são boas. Essas pessoas a gente tem que evitar. E independente da pessoa, ela também é isolada. Então o cultivo da maneira que a pessoa é, tem importância para ela. Cultivar pensamentos bons vai possibilitar assim que a pessoa tenha uma melhora. Quando uma pessoa melhora, ela não melhora somente para ela melhora para todos. Ela melhora para os animais que se ela vier a ter ou tem, ela melhora com os filhos. O melhorar não é ceder, mas uma postura, uma dignidade. E quando a pessoa não cultiva pensamentos bons, sentimentos bons, ela também passa a ser conhecida como uma pessoa negativa. Então a pessoa que é negativa, e as pessoas evitam, que se dá o nome assim, que ela está sempre carregada. A influência que ela tem, então o que ela distribui para aqueles seus conhecidos não é coisa boa.
Quando uma pessoa tem vontade de melhorar-se, ela também precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade. É uma condição física. Ver como nós nos encontramos e qual é o procedimento que a pessoa tem que ter. Nós também temos o costume de falar assim que existe injustiça, que existe pessoas inocentes, que aquilo que a pessoa está passando é um sofrimento, que ela não merece tal coisa. Para nós termos uma fala assim, nós teríamos que estar vendo um comportamento de milhares de anos, porque não tem injustiça, tem uma acomodação e uma conveniência, porque tem muitas pessoas que têm facilidade de ir pensando coisas ruins, coisas maldosas, coisas convenientes, coisas que ela passa a ser beneficiada independente dos outros. Quando uma pessoa comporta assim, muitas vezes nós não vemos nessa existência aquilo que a pessoa está colhendo. Nós vemos outros casos. Não tem essa condição assim de ter uma injustiça. A nossa maneira de fazer uma avaliação é no momento. E é bem sério assim, porque nós teríamos que estarmos muito presente com quem nós relacionamos, na casa de quem que nós frequentamos, quem é que frequenta a nossa moradia, como é que as pessoas se comportam depois do trabalho. Depois do trabalho, o jeito que a pessoa é, os ambientes que ela frequenta, são ambientes que não trazem uma recomposição orgânica e que também não trazem nenhum tipo de pensamento que possa trazer uma paz para dentro da pessoa. Então a vida interna dessas pessoas passa a ser uma vida infernal, porque ela não tem paz e ela tem costume de frequentar qualquer ambiente. Então dentro da moradia dela, ela leva esse comportamento. E não naquela moradia também é o mesmo procedimento, a pessoa não tem paz. E é bem sério assim, porque em muitos casos a gente sabe que a pessoa não tem alegria de voltar para a moradia, justamente pelo tipo de pensamento que ela tem. Então não tem referência. Então quando nós vemos assim que uma pessoa não voltou para a moradia, então independente da idade da pessoa, aquela moradia não era agradável. O jeito que a pessoa tinha com ela, com seus pensamentos, ela também não trabalhou para melhorar aquela moradia. E é bem sério, porque uma pessoa assim se encontra sem norte. Então a palavra que existe uma pessoa que tem norte e existe também a pessoa que não tem norte. Então a perspectiva é sempre da responsabilidade individual. Aquela condição bem importante que a pessoa precisa de lembrar que ela tem que usar o tempo do repouso para o repouso, ela tem que ter os auxílios. E o auxílio é sempre quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade. Não é de uma outra maneira. Isso é uma condição física, porque é de dentro que nós temos que melhorarmos. E nós temos que lembrarmos assim que os ensinos, eles são um complemento. Eles são de uma forma assim, com um quadro, uma peça de montar. Quer dizer que cada peça que vai fazer parte daquela montagem tem o seu lugar e que não tem nenhuma peça que é menos importante do que a outra, porque todas elas vão formar um conjunto. O nosso comportamento durante o dia teríamos que ter assim. E é bem importante porque nós temos tantas coisas dentro de nós e que muitas vezes tem partes escuras dentro de nós que nós nem conhecemos. Então a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter um procedimento de conhecê-la, porque é comum nós ouvirmos referências de pessoas terem tido o comportamento e depois ela falar que nem sabe onde ela se encontrava, que ela nem sabe como isso aconteceu. Quer dizer assim que a pessoa perdeu a lucidez. A forma dos pensamentos, dos sentimentos intuitivos é que vai determinando a nossa vida. Para a nossa vida no futuro ser uma vida que nós venhamos a ter a consideração de ter uma força boa, daqueles com quem nós convivemos, nos considerar. Então a pessoa tem que lembrar que não é para um período, é a vida toda. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que um jovem ou uma jovem no seu período de formação ali, na sua fase de criança ainda, falam que quer ter aquela profissão. Quer dizer que tantos anos depois a pessoa passou a ter aquela profissão que ele falou quando ele era criança. A pessoa foi treinando ao longo dos anos
para ser aquele profissional. Então, para nós pertencermos à luz, para voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que lembrarmos que a vida inteira nós trabalhando conosco mesmo. E nós temos que fazer um trabalho de ir observando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a maneira que nós precisamos de ter para nos encontrarmos seguros. Isso é uma condição física, isso é verdadeiro. Então a cobiça, a inveja, a maldade, e o que a pessoa vai colher no futuro? Vai colher situações assim. Aquela condição assim de pessoas que estão em países que tem guerra, que tem revolução, todas aquelas pessoas, quando a gente tem a oportunidade de ouvir um relato de um relato de outro, a gente vai vendo que eles não tiveram nenhum aprofundamento nos ensinos do Criador. Então são superficiais com aquelas informações que o Criador trouxe. E é bem sério assim, porque normalmente não conhecem o segundo mandamento. Estão sempre repetindo o nome do Criador. E no segundo mandamento está não dizer o santo nome em vão. Cada um é que precisa de ter esse trabalho de ir observando o procedimento, e a colheita é sempre individual. Então fazer parte daqueles que têm colheitas boas, a pessoa tem que lembrar que ela tem que apresentar qualidade também. Porque um jovem que está estudando e ele encontra-se num nível de estudo, aqueles que já se encontram 2 ou 3 níveis acima dele, esse que está num nível abaixo tem vontade de conviver com os que estão no nível acima. Agora precisa de ver se os que estão no nível acima quer conviver com esse jovem. Isso fica bem fácil da gente observar também. Uma garota que tornou-se mocinha, agora ela quer conviver com as maiores. Os menores que ela conviviam até então, ela não quer mais conviver, ela mudou a fase. Então dentro de nós temos que ter essa compreensão para fazermos parte daqueles que se encontram numa condição melhor, nós temos que melhorarmos. Isso é físico. Então, muitas vezes a pessoa se prontifica, mas precisa de ver se para aquele que ela está prontificando, agora quer conviver com ela. Então, a melhora não é para um período, é a vida toda. E a pessoa tem que lembrar assim, naquela empresa que ela trabalha, ela tem que conhecer os pormenores, se ela quer continuar. Ela tem que conhecer os detalhes, ela tem que fazer os cursos de aprimoramento. Aqueles que não fizerem o curso de aprimoramento, que não conhecem os detalhes da profissão, se tem uma mudança, esses são substituídos. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Fazer parte daqueles que têm pensamentos bons, daqueles que se esforçam para compreender os ensinos, isso é verdadeiro. Então, toda a época da nossa existência, nós temos que fazer esse trabalho e de ver como nós nos encontramos. Para isso, nós temos o auxílio do livro Na Luz da Verdade e nós temos que ter o conhecimento do terceiro mandamento, que é ir fazendo essa reflexão. Aquelas palavras que nós ouvimos das injustiças, nós temos que lembrar que não tem injustiça. A pessoa pode apresentar-se socialmente polida, coerente, mas muitas vezes ela cultiva pensamentos que vai trazer para ela condições sérias para a sua vida de matéria grosseira. E é bem sério assim, porque muitas vezes a pessoa não colhe nessa existência, que é o caso que a gente conhece crianças pequenas que já nascem com problema de saúde, com limitação. Cada um é que tem que ir fazendo esse trabalho de como ele está comportando diariamente. Então a influência dos pensamentos e dos sentimentos na nossa vida é dessa maneira, é uma condição física. E o sentimento é bem sério, porque quando a pessoa tem o sentimento, ela fala assim que ela ficou ferida. E ficou ferida mesmo. Então as palavras pesadas, palavras grosseiras, a brutalidade é um procedimento negativo. Então esse procedimento negativo, aquele que está plantando, ele terá que colher. Não é para um período, é para a vida dele toda. A maneira que cada um tem para poder resgatar um pouco daquilo que ele tem tido comportamento. Então a vida da pessoa é assim. Nós sabemos assim que tem os resgates.
Os resgates podem vir dessa forma, assim, de ter que nascer num país em guerra, nascer num país que tem revolução, com limitação física, mas tem o auxílio também da pessoa ter o resgate de uma forma simbólica. Isso é bem interessante, mas isso é verdadeiro. Quer dizer que para ter um resgate de uma forma simbólica, a pessoa tem que ter tido uma mudança dentro dela verdadeiramente. Não é mais ou menos. Quando a pessoa tem essa mudança, tem possibilidade dela ter um resgate. E essa mudança a pessoa tem que lembrar assim, que nós temos que ir cultivando dentro de nós a maneira de melhorarmos. E a melhora tem que ser em tudo, no alimento, na maneira de ser, na influência que nós influímos, como é que nós temos que ser. Nós temos o conhecimento também da pessoa que teve uma melhora e essa melhora durou mais de 2 décadas. Depois ela passou por um descontentamento e ela voltou a costumes anteriores. Quer dizer assim, que a pessoa parou de cultivar aquilo que ela pretendia, que é a nobreza, a polidez, o jeito bom de relacionar com as pessoas, tem muita influência. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos influem na vida de todo mundo e na nossa vida também. Nós sabemos assim que com os nossos pensamentos nós participamos de muitas coisas e que muitas vezes de coisas que se encontram em localidade muito distante de onde nós nos encontramos. Quer dizer que se nós melhorarmos, nós melhoramos também a nossa terra. Então aquela condição bem importante assim da nossa terra tornar-se uma pátria que as pessoas sentem bem de viver nessa pátria, tem que ter uma condição de todos terem pensamentos polidos, pensamentos bons, sermos bons. E tem que lembrar da diferença. Ser bom não é dar as coisas para as pessoas. Ser bom é possibilitar que a pessoa tenha. A pessoa, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, ela entra num equilíbrio que ela também não quer ganhar nada. Porque ela sabe assim, se ela ganhar, ela tem que retribuir. Então esse equilíbrio da pessoa ir caminhando durante a sua vida, da maneira dela ser, da dignidade dela, entrar naquele ensino muito importante, ela mesma com o suor do seu rosto, ganhar o seu pão. Então aquele ensino que Jesus trouxe, dizendo que viria um outro que não ele, e que aquilo que nós plantamos, nós temos que colher, quer dizer assim, que independente da época que nós encontramos na matéria grosseira, nós temos que colher aquilo que nós plantamos. Quer dizer que aquele outro que viria e que veio, que é o Filho do Homem trazendo o livro Na Luz da Verdade, o auxílio que ele prometeu é os ensinos escritos e que nós não podemos modificar. Nós temos que nos enquadrar, porque nós com os nossos conceitos, com a maneira que nós temos assim de achar que podemos transformar, nós degradamos os ensinos, porque os ensinos eles vêm numa condição superior e que a pessoa é que tem que elevar-se, e uma elevação é através da dedicação de uma pessoa que ela vai compreendendo os ensinos e ela vai elevando. Porque do jeito que um jovem entra para trabalhar numa empresa como aprendiz, num caráter experimental, aquele veterano que já se encontra, que agora é responsável por esse jovem, tornou-se um profissional. Para nós nos tornarmos qualificados durante a vida, nós temos que admitirmos na condição em que nós nos encontramos quando estudamos o livro Na Luz da Verdade. Quer dizer que só vamos compreender o livro através dos anos. É que nós vamos tendo essa mudança interna, essa dedicação, essa maneira nobre e polida que nós precisamos de ter com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e nos esforçarmos para a condição do nosso passado entrar numa condição de resgate simbólico. Se a pessoa continua melhorando, o nosso passado para. Se nós não melhorarmos, então a vida nossa vai ser um inferno. Porque quando a pessoa se encontra distante dos ensinos, ela só tem problemas. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é elevar-se para a pessoa aprender a ter solução para a vida dela e para a vida daqueles com quem ela relaciona. E é lembrar que aquele que estudou melhora os seus, melhora o seu ambiente de trabalho e a sua perspectiva de sobrevivência.
Música